A questão da dicção, tá? Eu, por exemplo, eu tenho um problema de dicção. Eu nunca fiz fono, né? Mas tenho até vontade, acho que depois dessa conversa até vou procurar uma. Eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade com a letra R em algumas palavras. E quando eu preciso falar, qual que é a técnica que eu utilizo? Eu troco a palavra. Eu procuro uma palavra que seja mais fácil. Mas meu filho ele tinha esse mesmo problema e ele fez fone e corrigiu. A dicção eu tenho uma inveja da dicção do meu filho, que ele fala assim, o R assim, com uma propriedade. Perfeitamente. E ele tem uma dicção muito boa. E ele fez fono durante, acho que 2 anos e resolveu esse problema dele. E eu lembro que tinha um exercício que ele não usava o R, ele usava uma outra letra que tinha... A fono falou que a língua fazia o mesmo movimento do R para que ele treinasse. E a gente tem vários problemas. Assim, a gente sempre encontra alguns agentes com alguma dificuldade de dicção. E como tratar esses casos? Lógico que assim, a gente não é... A nossa área de qualidade normalmente que trata isso. Mas tem algumas técnicas que você pode ajudar na melhora disso. Você tem alguma dica para nos passar nesse sentido? Claro. Sempre que a gente pensa em melhorar a dicção, existem 2 pontos importantes. O primeiro é a amplitude do movimento, o quanto eu abro a boca para falar. Imagina se eu falo o tempo todo com meu dente travado desse jeito. Parece que eu tô com dor de dente ou eu tô com raiva. Agora, se eu falo exagerando na abertura da minha boca, o Reinaldo vai falar assim, nossa, a Fernanda é muito metida. Já viram aquelas socialites na TV que às vezes exageram na hora de falar e fica uma coisa que perde a naturalidade. Então, quando eu falo em abertura da boca, é ter um intermediário. Não ser nem aberta demais, mas também não ser travada desse jeito, para não dar essa impressão de falta de vontade, de falta de ânimo. E o segundo ponto importante é a precisão de cada som. As pessoas não podem ter dúvida. A Fernanda disse faca ou disse vaca? F e V são sons muito parecidos. E imagina o seguinte... Quando eu estou falando por telefone, que é o caso do seu público, as pessoas não têm o apoio visual. Então, o apoio visual me ajuda muito a entender mais a mensagem, porque eu vejo o gesto, eu vejo a postura, eu olho para a boca. E nesse caso, não, eu só imagino a pessoa e escuto. Por isso que a fala tem que ser muito mais refinada. Ela tem que transmitir toda a sua expressão corporal, só por conta da articulação, aqui como a Renatinha falou. Eu preciso ter uma boa articulação, ela precisa ser clara, precisa ser precisa. E como treinar? Eu posso treinar por meio de trava-línguas, que são, a gente encontra uma série de trava-línguas, dá lá um Google, coloca trava-língua, aparece um monte. Sons com R, com L, abrindo exageradamente a boca. Um exercício muito bom é falar as vogais exagerando na abertura da boca, assim. Por exemplo, a vogal A, eu abro bastante na vertical. A, o E eu fecho um pouquinho. E, A, E. No E fecho mais um pouquinho. E, A, E. O I, vogal sorriso. I. Do A até o I. A, E, I. Ó, bico grande. O. Do A até o O. A, E, I, O. O, bico menor. O. Do A até o O. A, E, I. O. O. E o menor ainda. U. Do A até o U. A, I, O. U. E posso falar também, por exemplo, as sequências dos meses do ano, exagerando na articulação. Janeiro, fevereiro, março, abril. Posso ler um texto, um parágrafo, não um texto de 15 páginas, porque aí você vai acabar com a sua musculatura, com a sua articulação. Mas ler um parágrafo que não seja muito extenso, articulando exageradamente. Isso ajuda muito a melhorar a dicção. Então é um ótimo exercício. Legal. A gente vai seguir essas dicas.